A equipe deste projeto era composta pelo engenheiro Boruchy Milman, os arquitetos Ney Fontes Gonçalves e João Henrique Rocha. Boruchy, o coordenador da equipe, nasceu em 1926 e é natural de Pouso Alegre, Minas Gerais. Formou-se em Engenharia Civil na Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1949. A equipe foi formada exclusivamente para a elaboração do projeto na nova capital, sendo que os outros dois integrantes eram naturais do Rio de Janeiro. O conceito baseado na proposta de plano piloto de Boruchy e sua equipe foi a proposta de uma cidade governamental, fazendo uma conciliação de uma cidade pequena, de crescimento controlado, e um crescimento ilimitado nos satélites urbanos, com base nos dados demográficos do crescimento populacional, já pensando na característica metropolitana que Brasília teria futuramente. Dois pontos importantes considerados para o planejamento da equipe foram o lago e a topografia. O lago na questão da estética paisagística, concentrando ali as ocupações, e a topografia, que por sua vez não apresentava muitos declives, determinando o ponto de vista da adução da água. Inicialmente foi projetado uma cruz, com uma via de entrada e saída como ligação. A organização do eixo principal se dá na extensão da cruz. A área governamental localiza-se no centro do cruzamento dos eixos, e as áreas residenciais são localizadas em ambos os lados da área governamental, em uma outra zona abaixo. Foram também pensados em áreas localizadas em outras margens do lago. Próximo a algumas zonas residenciais, existem as zonas comerciais, facilitando o fluxo entre funcionários e consumidores. A zona industrial, localizada abaixo, possui a ligação com as principais vias de circulação, além disso, com a proximidade com a zona residencial. Zonas de lazer foram criadas das regiões próximas ao lago, além das áreas de recreação e uma área hoteleira, próximas às áreas ferroviárias e rodoviárias, com a proximidade com as vias de entrada e saída. Também há o centro médico e uma universidade pública, em conjunto com as residências estudantis na margem do lago. Foi pensando em habitação para as cidades satélites que se localizam ao longo da via de extensão do plano piloto, que possibilitaria a expansão sem prejudicar o plano original, com um desenvolvimento linear. Zonas residenciais foram elaboradas pensando no bem-estar dos moradores, promovendo amplos espaços verdes para recreação, escolas e assistências sanitárias básicas e pequenos comércios, sendo eles todos acessíveis a pé. A criação de centros sociais como igrejas, clubes, teatros, cinemas, com pequenas distâncias, promovendo assim a vida social e o mínimo uso de veículos. Para que não houvesse distinção e que priorizasse algumas áreas, no mesmo espaço urbano foi criado habitações de várias categorias, em 3 tipos diferentes de habitação. O primeiro tipo de habitação é destinado a casas unifamiliares, geralmente para famílias numerosas, situados em torno do espaço livre, preservando a natureza, sendo estes utilizados por 12% da população. O segundo são apartamentos de 3 pavimentos, que seriam em maior quantidade pela sua economia construtiva, podendo ser para todo tipo de habitante, famílias, solteiros ou idosos, sendo 57% da população. E o terceiro são apartamentos de 12 pavimentos, por ocupar menos espaço no solo e também pela economia construtiva, sendo possivelmente destinado às pessoas solteiras ou casais sem filhos, com 31% sendo ocupado pela população. A ideia era que houvesse uma grande integração entre as pessoas. É clara a proposta da humanização diante do urbanismo que propôs os arquitetos, como priorizar a convivência social, o contato com o homem junto à natureza. Procuravam manter a proximidade dos locais de moradia com os do trabalho, escolas e centros sociais, podendo ser acessíveis a pé,
para que as pessoas perdessem o mínimo de tempo nos transportes e espaços que pudessem ser aproveitados com o cultivo do corpo e do espírito. Foi uma glória, eu era jovem, tinha 31 anos e me senti feliz por ficar tão perto do resultado final do Lúcio Costa, que venceu com muita justiça. Seu projeto era basicamente igual ao nosso, que assim como o dele, usava regras de urbanismo que existiam na época. Essas palavras foram ditas por Boruch Milman, onde ele mesmo se autoanalisa e analisa o projeto que quase foi vencedor para a construção de Brasília. Um projeto semelhante ao de Lúcio Costa, o vencedor. Assim, sua felicidade era digna e verdadeira, pois apesar da pouca idade, teve os traços e elementos construtivos de seu projeto como um aperfeiçoamento do urbanismo, usado e criado para aquela época, que realmente mudou e muda até hoje o mundo todo, quando se fala de urbanismo e cidades planejadas. Para o júri, a proposta trazia uma localização muito atraente para as habitações na península, densidades aproximadamente exatas. E as críticas era que o centro comercial isolado e formalizado numa série rígida de superblocos de tamanho igual. As áreas adequadas para 750 mil pessoas não podem com facilidade ser desenvolvidas no infinito. Todos os hotéis eram junto ao centro de transporte. Não houve utilização da parte mais elevada do terreno. E por fim, inúmeras vias sem desenvolvimento periferial, que muito encarece os serviços. Boruch e sua equipe estiveram em segundo lugar no concurso, e foi digno que até mesmo Milman assumiu e aceitou como a colocação de seu projeto, sendo Brasília uma cidade que ele quase construiu. Tendo em vista os aspectos observados do plano piloto de Boruch e analisando a cidade atual de Brasília, observamos alguns problemas urbanísticos principais, como, por exemplo, o crescimento da cidade que não foram bem considerados como deviam. Apesar das cidades satélites, existe uma certa ausência de capacidade de planejar esse desenvolvimento. Decorrentes da superpopulação, derivou-se outros problemas. Um deles é o trânsito caótico, que deriva uma política pública de valorização do automóvel particular. Já Boruch se baseou em dados demográficos populacional para que atendesse a essas demandas, lembrando que seus dados demográficos chegaram muito próximos à realidade atual. Em relação ao problema do trânsito, Milman priorizava muito a humanização. Então, seu projeto fez com que todos os acessos fossem facilmente feitos a pé, livre de trânsitos, sempre pensando no bem-estar, corpo e mente da população, para que pudessem viver em um espaço humanizado e com menos problemas possíveis.